Estou aqui do lado, ó, com a nossa querida Jaqueline, porque nós vamos falar sobre um assunto que, sinceramente, as pessoas precisam ficar atentas, né, Jaqueline? Teresina é uma cidade rica em flora e fauna. E não é raro encontrar cobras e cágados circulando na zona urbana. Esses animais não devem ser mortos, e sim devolvidos ao seu habitat natural. Nós convidamos aqui a nossa querida ambientalista, Jaqueline Lustosa, para falar sobre esse assunto. Ela que há muitos anos defende, cuida e tem aquele zelo. Então, é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, apesar de ser uma menina, e que veio conversar com a gente sobre esse assunto. Inclusive, eu estava falando uma experiência minha, eu estava na Zona Norte, vindo de lá, da Santa Maria da Codipe, e eu encontrei, passando de um lado para o outro da avenida, um cágado. E a vontade que me deu foi de parar e socorrer aquela criatura, porque o meu medo era de algum carro passar por cima. E aí eu falei, eu fiquei com medo. Então, aproveitando esse momento da história do medo, eu queria que você me falasse, se a pessoa encontrar, antes da gente conversar sobre o assunto, com um animal como este, passando ali, o que a gente deve fazer no caso do cágado? Primeiro, agradecer você, essa força que você está dando em prol da nossa fauna silvestre. Muito obrigada, Vanusa. Bem, ao encontrar um animal desse, né, que é o cágado de barbicha, esse nome vem porque... Ele é chapadinho, né? Ele tem uma barbicha embaixo da mandíbula. Então, o que você deve fazer? Pegar esse animal no meio, porque a defesa dele não é a mandíbula de querer morder, sim as pernas, porque ele tem unhas. Então, você pegando esse animal no meio, aí você pode... tirar ele da pista, né? Ele não vai fazer nenhum mal a você. Ele não vai fazer mal a você, ele não vai te morder. Foi bom você ter tocado na questão dos cágados, que agora nós estamos no período chuvoso, e esses animais estão aparecendo demais. Eles saem das lagoas e vão para a avenida. Exatamente. Como são répteis, a temperatura do corpo a temperatura fria, então eles vão em busca de alguma coisa para aquecer, tá entendendo? E aí que ele encontra esse animal em risco de alerta, não de extinção. Lá na Avenida Boa Esperança e em alguns lugares. Falo mais da Avenida Boa Esperança, porque lá tem várias lagoas e são os berçários desses animais. Quando a gente está indo lá para Santa Maria da Codipe, o Porto Velho, você vê realmente lagoas em alguns pontos, e aí a gente sabe que eles provavelmente vão passar por ali. Então, assim, falar para você da Zona Norte, pessoal do Mafrense, São Joaquim, você do Poti Velho, Santa Maria da Codipe, quando vocês estiverem passando por aquela avenida principal, aquela avenida que se dá direção ao aeroporto centro, presta atenção nos animais que podem estar passando ali pela avenida. Por favor, não passe por cima. Tente desviar de uma forma correta. Cuidado com a velocidade. Eu sei que muitas vezes nós nos colocamos em situações de atraso. O importante é a gente tentar sair mais cedo, isso eu falo para mim, para você, para que a gente não tenha que passar por esta situação. São animais que precisam de cuidados, assim como ele tem outros, né? Tem. Eu vi aí a questão da iguana, né? Esse animal, nessa época, Vanusa, ela fica mais lerda, né? Ela fica mais, como se diz, ela inverna. Então, muita gente captura esse animal. Vende, há um tráfico, né, nessa época por conta desse animal e também pelos cágados de barbicha, também quando é filhotinho, que nessa época é a época dos filhotinhos. Então, não compre esses animais, é crime pela Lei 9.605 você ter um animal desse sem permissão. Né? A permissão que eu digo se vem de um criatório, tem que vir de um criatório, né, para você ter um animal silvestre como pet. Pronto. E vamos falar das cobras, né? Relacionado às cobras, que eu confesso pra você que tenho muito medo. Tenho medo demais dessas bonitinhas aí. Sou meio que assustada. As pessoas dizem que cobra não corre atrás da gente, mas já tive uma cobra correndo atrás de mim. Isso não é mentira. É verdade, eu saí correndo, eu não sei se ela tava correndo, era com medo de mim, ou se ela tava correndo atrás de mim, mas que ela correu, ela correu. Provavelmente você estava no meio, né, do caminho do animal. Verdade, tá no interior do interior. Parece até cômico, mas é uma verdade. Essa época também é a época dos répteis. Certo. A questão da temperatura. Então, também esses animais, as cobras, nós vamos encontrar em residências, né? Passando também na pista, que é um grande problema, por isso que nós, do Instituto Cágado de Barbicha,
a gente está conversando com a Secretaria de Meio Ambiente Municipal que sinalize Teresina com placas de animais silvestres. De quanto a quanto tempo? Vamos lá, mais ou menos. A época é esta, de chuvas. A gente se preocupa em 2 períodos, no período chuvoso e no período das queimadas. Né? Então, são os períodos que a gente alerta ao motorista que tem animal na pista, né? Que tem um silvestre na pista. Isso acontece mesmo. Quando eu vou para o sul do estado dirigindo, é só o que eu vejo. Né? A gente vê muito. Indo daqui também para Fortaleza ou para São Luís, você vê muitos animais, né? Muitos. E às vezes a pessoa acha interessante passar por cima. Eu acho extremamente, assim, violento, muito triste. Então, o importante é você desviar, é você ter alguns cuidados. E aí... Isso também, Vanusa, desculpa de falar, isso aí também é por conta da falta dos túneis, das passagens que nós não temos. Então, a gente já fez um projeto para o DENIT, né? Estamos esperando, DENIT, a resposta de vocês na questão da travessia desses animais silvestres, que confeccione túneis, passagem aérea também, né? Que tem a questão dos soins nessa época também. Demais. Então, a gente está esperando aí a resposta do DENIT. Vamos conferir um vídeo que a gente tem? Bora lá. Mais uma vida salva, só alertando que nesse período chuvoso vai aparecer vários répteis e caranguejeira também. Então, salve as vidas. Soltando aqui a cobra que eu resgatei ontem na Raul Lopes, nesse local onde não há perigo que alguém possa pegar ou matar. Que ela tem uma sorte em 2021. Nossa! Agora sim, Jaqueline, você, porque já é uma profissional que sabe como se comportar diante dessa situação, é importante que a gente alerte a população dos cuidados que elas devem ter na hora de fazer isso, porque no caso você é uma profissional, né? Então a gente tem que ter alguns cuidados. Se você sente que você não vai poder resolver, se você não tem essa habilidade, então ligue para um profissional. Primeiro, as cobras ela tem um movimento bem rápido, né? A virada da cabeça dela é rápida. Então, você tem que ter muita prática, não é qualquer pessoa de resgatar, porque senão você vai ser mordido. E ali era uma jiboia. Ela é uma jiboia, um filhote. Um filhote. Né? Que, infelizmente, também, Vanusa, nessa época, as pessoas pegam esses animais para virar pet. Não pode. Não pode ter esses animais. Então, esse animal estava na Raul Lopes, eu estava andando, e uma pessoa disse, já que tem uma cobra ali. E eu fui imediatamente resgatar esse animal, porque eu sabia qual seria o destino desse animal. Com certeza. E ali passam muitas pessoas fazendo caminhadas. Na hora, tem gente que tem habilidade, tem gente que tem medo. Eu, com certeza, seria a primeira a sair correndo. Né? Porque medo grande, mas assim, relacionado aos cágados, fica mais fácil de você então retirar ele de um local e colocar no lugar que ele realmente deve estar, né? Exatamente. Eu acho que dá para mostrar aqui, você tem que pegar aqui no meio desse animal, sim, aqui. Pode permanecer com aquela imagem, Rafael? O Andrade, veja bem qual é aquela imagem, se der para parar. Mas assim, eu entendi onde ficam as patinhas, onde ficam, né, as perninhas, que você deve segurar no meio com força e levar até o habitat dele. Só né? tendo cuidado, porque as pernas, como eu te falei, tem unhas, né? E termina, a defesa dele é jogar as pernas dele para trás, né? E tem força. E tem força. Então, você pegando aqui no meio, lembrando só se você tiver segurança, certo? E aí você leva o animal para a lagoa. O medo atrapalha tudo. Exatamente. Né? Então tem que ter cuidado. Se você tiver medo, então é interessante que você deixe ele ir para o E também, Vanusa, não ter esse animal em casa, porque eu já resgatei agora pouco tempo uma pessoa que tinha um animal desse em casa. Então, esse animal ele tem carrapato. Aqui no pescoço dele, você observando, tem carrapato.
esse carrapato causa mal, tem um tipo de zoonose. Então, de maneira alguma ter esse animal. Nossa, que interessante. Tá aí, algo que a gente não sabia. Exatamente. Quer dizer, esses animais, eles têm um motivo para estar onde eles estão. Sim. E mais um dos motivos para você não tê-lo em casa, Não né? tem em casa. Talvez as pessoas não soubessem disso. Tem carrapato e não pode ter de maneira alguma esse animal. Pegou o animal, transporta o animal direitinho para a lagoa e ele lá vai ter a vida dele, que ele é um animal de lagoa. Quais são as dicas relacionadas a esses animais? Essa foi uma delas, né? Relacionada às cobras também. Você já viu que é crime. Estes animais não se deve ter em casa de jeito nenhum. Não, de maneira alguma você deve ter um animal silvestre. Tem muita gente que tem animal silvestre ainda em casa, né? Que gosta, tem gente que cria cobra. Tipo, eu tenho uma cobra, mas essa cobra minha ela é registrada. Eu comprei esse animal todo documentado, então não tem um problema com a questão de cair aí na Lei 9.605. Mas não pode, né, ter esses animais em casa, de maneira alguma. Bom, a gente falou sobre a cobra, falamos sobre o cágado. Existe outro animalzinho também que as pessoas têm que ter cuidado, né? Eu digo nessa época a gente tem que ter cuidado com todos. No Poti, que é onde ainda há uma pequena fauna, a gente está perdendo o TU, o tejo, né? Como também a gente está perdendo as iguanas, porque há uma disputa, infelizmente, onde os meninos lavam carro com esse animal. Muita gente não quer ter esse animal quando está esperando o carro ser lavado. Então, algumas pessoas terminam colocando esse animal para a pista. Aí tem uma questão do atropelamento. Então, a gente tem que ter cuidado com esses animais, como também as capivaras. Essa época é a época dos filhotes e muita gente ainda tem esse animal como cardápio. Agora é interessante, nada contra os meninos que estão lavando seus carros lá, continuem. E as pessoas também. Mas a gente tem que ver que eles gostam daquelas árvores, eles gostam de estar ali. Então, assim, quando você está ali, você está tirando o habitat deles, né? Porque, na verdade, ali é um habitat deles. Então, você tem que ter consciência que lá eles estão. Né? Eu já tive a oportunidade de estar sentada, essas experiências acontecem demais comigo. E, de repente, um caiu bem do meu lado. Puf! E aí eu, né, uma vez eu tava lá e ele fez um pipizinho na minha cabeça. Mas, gente, eu tô no lugar que eles estão. Fazer o quê, né? Então, é aquela história. A gente tem que ter consciência também dos fatos e deixar eles viverem como eles querem viver. Exatamente. A gente também está falando com a Secretaria de Meio Ambiente, como eu relatei, e eu estou sentindo que a gente vai ter sinalização de animais silvestres aqui em Teresina. Eu acho que é importante, Sim. Eu acho que é necessário. Nós vivemos no Nordeste e a gente tem que ter consciência de que precisa ser alertado. Até para quem vem de fora, não conhece a cidade, não sabe o que encontrar. Por exemplo, Porto Velho, nós temos lá um ponto turístico. Porto Velho é um ponto turístico, né? Onde as pessoas que vêm muitas vezes ali para o aeroporto, elas não seguem, elas acabam sabendo que existe aquele ponto turístico, elas saem do aeroporto e vão lá. Então, assim, é importante as pessoas terem consciência do que acontece, principalmente lá no aeroporto. Principalmente lá, que lá é uma área de fauna, né? Eu queria, Vanusa, agradecer o pessoal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o NEA, que está dando a maior força para a questão da confecção dessas placas. Muito Eu bom. espero que essa nova administração pense nos animais, que eles são importantes, principalmente para manter o equilíbrio do meio ambiente ali naquela localidade. Muito bom. Jaqueline, eu que te conheço há muitos anos, calma, gente, que ela tá como vinho, né? Conheço ela há muitos anos, quero só dizer o seguinte, olha, ninguém terminou o casamento não, deixa bem aqui que eu vou já mostrar. Olha, eu quero te parabenizar por defender durante tantos anos, de verdade, os nossos animais. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê saúde e que assim como você apareçam outras pessoas que tenham esse mesmo sentimento. Então, parabéns. E quando essas placas chegarem, mostre para o nosso Bom Dia News também, tá bom? Com certeza. Vamos mostrar vocês certeza. Colocando, mostrando. Isso faz parte também do nosso ponto turístico. Claro, né? claro. Eu Muito agradeço obrigada. e te digo que eu sou tua fã, você sabe que eu adoro você, né, de Obrigada, hoje. obrigada. E que Deus te abençoe e abençoe teu programa também. Amém.